Fala tropa, beleza? Estamos aí em mais um vídeo do canal e dessa vez eu queria falar sobre um smartphone que me deixou muito animado. Estamos falando do Poco F3 GT, que é um smartphone que foi anunciado pela Poco faz mais ou menos um mês e até o momento eu não encontrei nenhum site que esteja à venda, seja AliExpress, seja Banggood, Mercado Livre ou Amazon. Então, tudo que nós temos basicamente é uma especulação de preço. Nesse caso, está aí entre uns 1.800 e 2.100 e para a configuração dele, se ele não for o melhor custo-benefício de 2021, eu não sei realmente qual acabaria sendo. Até porque nessa faixa de preço e nessa configuração eu não vejo muito celular que consiga bater de frente com ele, principalmente para o público gamer. Ele tem uns diferenciais bem bacanas que eu vou falar com vocês. Enquanto eu vou falando, eu vou deixando passar um trailer ou algumas imagens dele para vocês darem uma olhada no que ele pode oferecer também, ou em questão estética mesmo, que eu particularmente também achei muito bonito. Então a gente não está pensando só em preço ou só em configuração. A gente conseguiu, no caso, há pouco conseguiu unir preço, configuração e estética, o que, do meu ponto de vista, é algo realmente bem difícil. Em questão de configuração, em questão de especificação mesmo, estamos falando de um MediaTek, um Dimensity 1200, que é basicamente um top de linha feito ali para bater de frente com o Snapdragon 870. Então, cara, em questão de processamento, em questão de GPU, é absurdo. Já não é o mais top, mas, sendo bem sincero, é muito mais do que a gente realmente precisa. Então, tá suave. Tela. Estamos falando de uma tela de 6.7 polegadas Full HD Plus com uma tela OLED e uma taxa de atualização de 120 Hz. Então, é uma das melhores telas do mercado, não vamos ter do que reclamar também. Ainda mais se tratando de uma tela OLED, cores vivas e drenagem de bateria bem menor. Um ponto muito bacana é quando a gente vê a bateria e o carregamento. São 5.000 e poucos miliampere-hora de bateria, o que com certeza vai dar pelo menos um dia longe da tomada, sem contar o carregador, que é extremamente rápido. Estamos falando de um carregador de 67 watts. Eu tenho a mesma quantidade de bateria, uns 5.060, e um carregador de 33. E cara, eu carrego o meu celular em mais ou menos uma hora, uns 50 e poucos minutos, dependendo se eu estiver usando até um pouquinho mais de uma hora. Mas com 67 watts, isso deve ser reduzido para uns 40 e poucos minutos. Então você ter bateria aí para talvez 2 dias de uso e carregar em 40 minutos é algo, para mim, no mínimo, surpreendente. Em questão de memória RAM e armazenamento interno, a gente tem um padrão hoje no mercado, então vai variar entre 6 e 8 GB. Muito difícil vir 12, mas é sempre possível. Em questão de memória interna, nós temos 128 GB e 256. 64 hoje já é pouco, principalmente quando é um celular para o público gamer. 512 é algo que pouquíssimas pessoas usam, então é inviável colocar só por colocar. Questão de câmera. O smartphone gamer nunca teve um foco em câmera, então podemos dizer que vai ser uma câmera razoável, mediana para boa, porque é o que acontece geralmente com a Xiaomi, com a linha Poco. Eu, por exemplo, estou gravando num Poco X3 NFC, que é um celular intermediário. Eu particularmente considero a câmera muito boa. Tem um caso ou outro que não fica muito legal, considerando a câmera que vem no Poco F3 GT em relação de processamento, de pós-processamento de imagem, né, nesse caso em relação ao processador, deve ser tão boa quanto, e bem provável, na verdade, que seja melhor. Nele vai ter uma câmera de 64 megapixels como principal, uma de 8 megapixels de ultra-wide e uma câmera macro de 2 megapixels. Eu realmente não entendo essa fissura na Xiaomi por câmera macro, mas tá aí. Seria melhor uma telescópica, uma de zoom, mas não temos e a macro é o que temos no momento. Beleza, mas o que a gente realmente tem de diferencial nesse celular? Porque uma tela boa a gente tem na Samsung, a gente tem uma Asus, que são telas muito boas. Sei lá, bateria nós temos na Motorola também, alguns celulares da Samsung. Processamento nós temos alguns celulares também muito bons, como, sei lá, o S20 FE. Então, daí não foi um diferencial real, mas ele conta com algumas outras coisas a mais. Por exemplo, ele já vem com a tecnologia 5G, que eu sinceramente acho meio desinteressante no momento. Nós não temos sinal direito para isso, então se torna algo meio inútil, para falar a verdade. Fora a taxa de atualização da tela de 120 Hz, nós temos uma taxa de toque de 480. Então, como eu falei, pro público gamer, isso é muito bom e vai dar um tempo de resposta absurdo, pelo menos em teoria. Então, até aí não temos do que reclamar. Além disso, nós temos coisas como Wi-Fi 6, que no momento também não é tão interessante, mas já existe, então tá ali para quem tiver um Wi-Fi dessa tecnologia, já pode ser utilizado. Nós temos Gorilla Glass 5, o que garante, né, menos riscos ou menos probabilidade de quebra numa queda. Nós temos áudio certificado pela Dolby, podemos considerar aí um áudio absurdo, um áudio estéreo, mais uma vez, para o público gamer ou só para quem quer consumir mídia, seja ver um vídeo, seja ver uma música, cara, provavelmente vai ter um áudio absurdo. Nós temos resfriamento líquido, que
Mais uma vez, deve ser um processador que esquenta um pouco mais, já que é um topo de linha. Além disso, nós temos dois diferenciais. Um deles eu só vejo em celular da Xiaomi, que é o infravermelho. Não é algo absurdo, só que é algo interessante. Você poder ligar uma TV ou um ar-condicionado. Mas o principal, que vocês já devem ter visto aí pelas imagens, é o modo jogo. Tem dois gatilhos em cima que a gente puxa a alavanca pro lado, eles literalmente sobem. São táteis, a gente aperta, não é algo touch. Eu não sei se isso vai ser útil em situações fora de jogo, mas como público-alvo desse smartphone é para jogo, é uma metodologia diferente para o smartphone e uma metodologia muito bem-vinda, porque a gente simplesmente puxa pro lado e o gatilho aparece, volta pro lado e o gatilho some, como se ele não existisse. Então não atrapalharia e poderia ser usado só no modo jogo. Pudesse ser utilizado, sei lá, para um uso de câmera, uma filmagem, ou alguma outra coisa assim seria bem interessante também. E algo que se a Xiaomi não colocou, pode ser atualizado. Então, se não tiver agora, vamos ter esperança de que tenha no futuro. Mas, como nem tudo são flores, existem algumas desvantagens. Eu só vejo três, para falar a verdade. A primeira delas é a ausência da entrada P2. Então, a maior parte dos fones de ouvido a gente não tem como colocar. Tudo bem que hoje nós temos fones Bluetooth com tempo de resposta muito bons, ou adaptadores USB-C. Mas, convenhamos que simplesmente plugar o fone ali no P2 padrão é a melhor situação possível. Outro ponto negativo, a falta de uma certificação decente contra a água. Nós temos uma certificação IP53, que é basicamente contra respingo. Então, se der merda, deu, brother. Sua conta em risco. E o terceiro ponto, não é necessariamente ruim, só que tem gente que não gosta, é que ele vem com um peso de 205 gramas aproximadamente, considerado o celular pesado. Como eu falei, o meu tem mesmo peso, se eu não me engano. Eu já vinha de celulares pesados, então pra mim era indiferente. Mas quando você pega um celular, por exemplo, um A72, ele é muito mais leve. Mas é algo que é só costume, cabe a você decidir se é um ponto negativo ou não. Pra mim não é, mas é basicamente isso. Nós vamos conseguir ter um smartphone que vai juntar estética, preço e especificação muito boas. Esperamos que venha para o Brasil mais ou menos nessa faixa de preço, porque não vai ter concorrente, tanto para questão de processador, quanto questão de tela, quanto questão principalmente de carregamento. Nós hoje no Brasil, até onde eu sei, não temos um celular que junta essa bateria com essa qualidade de processamento e essa qualidade de carregador. Fora o modo game, como eu falei, a questão da gente ter simplesmente dois gatilhos, puxar na hora que quiser e simplesmente jogar, eu acho incrível. Principalmente se a gente conseguir usar isso em outras funcionalidades. Mas é algo que nós só vamos conseguir ver pra frente, assim como preço e disponibilidade. Questão de cor, questão de toque, porque como a gente vê, não tá fácil pra ninguém. Então é isso, galera. Só queria fazer um vídeo rápido falando sobre o Poco F3 GT. É um celular que me deixou bem animado. Espero que venha pro Brasil o quanto antes, pra gente sair dessa mesmice nesse padrão de preço, porque nessa linha de preço R$ 2.000 a gente tem talvez um A72, talvez um A52 5G, talvez um S20 FE. Da Motorola agora não me recordo, mas não foge muito dessa linha. Então eu considero que seria um celular muito custo-benefício em tudo. Mas vamos ver no que vai dar. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixa no comentário. Dá um like se gostou do vídeo ou queira ver algum próximo vídeo. Se inscreve no canal que com certeza vem mais coisa pela frente. Até mais, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.